Rodolfo Vieira e Robocop no evento deste sábado, só vem. Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octógono de Três Tapinhas mais uma vez, e assim será semanalmente, durante todo o ano, durante toda a década, durante todo o século XXI, para debater especificamente, né, nesta edição, nossos olhos estarão voltados para o UFC Vegas 86, Jack Hermansson contra Joey Pyfer, e temos no card principal o Rodolfo Vieira, nosso jiu-jiteiro, precisa ganhar, temos o Gregory Robocop numa luta importante. Se você está ouvindo esta abertura de podcast de Três Tapinhas pelo YouTube, saiba que estamos lá no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, pelo amor de Deus, vai lá se inscrever no nosso YouTube, no canal do YouTube. Não basta se inscrever, tem que fazer aquela bagalhadagem lá com o sino, né? Que senão ele não vai avisar vocês. Deixa o likezinho aqui, porque isso também ajuda. E compartilha esse link nos grupos, pelo WhatsApp, pelo Telegram. Eu fico falando de WhatsApp aqui, mas pode compartilhar por qualquer meio, pelo Instagram, qualquer rede social. Sinal de fumaça, a gente precisa chegar em mais pessoas. É ou não é? Meus amigos do meu lado aqui estão, como sempre, as duas assumidades da cobertura do MMA no Brasil. João Menegali Barbi, o Capitão Carisma. Igor Meloto, do MMA Meloto, né? Um dos maiores entendedores de luta do mundo é o Barbie. O jornalista, porque assim, ele é mais do que um jornalista, né? O psicopata da informação, a Wikipédia do MMA que não para um minuto. Aliás, Meloto, bem-vindo, meu amigo. Cara, eu queria comentar com você, porque assim, eu participo, o capitão não participa, mas eu participo do bolão do MMA Meloto. Eu sou lá um contribuinte fiel há muito tempo do senhor, né? E, cara, que divertido que ficou isso, bicho. Bem-vindo. Para quem não sabe, o Meloto criou... tem um bolão que é um bolão diário, todo evento, diário assim, né, semanal, todo evento tem um bolão que começa e termina naquele dia, e vale uma graninha ali no final, hein, tem um pote de ouro no fim do arco-íris, mas ele criou umas ligas, então assim, tem também uma competição mega extensa que dura 6 meses, é isso, né, Meloto, e um Grand Prix, que é tipo 1 contra 1, por eliminatório, estilo Grand Prix do Bellator, que dura aproximadamente 1 mês e meio. Cara, é muito divertido, assim, tipo, tá engajando super a galera. Eu só consigo pensar agora no seu bolão, cara. Pelo amor de Deus, o que você fez? Boa tarde, galera. Ou bom dia ou boa noite a quem estiver ouvindo em outro horário. Realmente, eu tô também muito empolgado. Eu, como administrador e também participante, né, não pude ficar de fora. Também quero participar porque é muito divertido mesmo. Tô bem animado com esse projeto aí que tá dando certo. E agradeço todo esse engajamento, né? Espero que continue assim. Tu, como falou no início, que esse podcast aqui nós vamos ficar aqui até o final do século XXI. Não sei se eu vou estar aqui, né? Mas o nosso legado provavelmente vai permanecer. Os Três Tapinhas será eterno, assim como o bolão do Meloto também espero que seja. Ô, capitão, para participar dos bolões do Meloto, que não é um só, né? Precisa virar um contribuinte ali da página do cara, hein? Hashtag fica a dica, tô chamando na chincha, hein, Meloto? Olha aí, hein? Quero comissão depois. Mas você quer que eu contribui com o Meloto mais do que eu já contribuo com a minha... Semanalmente esse cara abre uma câmera e pode olhar para o belo rosto do seu capitão por 1h30. Imagina isso, que é uma contribuição maior do que essa. Eu acho que eu deveria ganhar o prêmio sem jogar. Três Tapinhas, o podcast menos humilde da internet brasileira. Vocês entenderam agora por quê, né? É isso, a gente faz jus ao slogan. Vamos seguir aqui. Como todos já estão acostumados, a gente começa tirando o espinho na garganta do evento passado. Dessa vez teve evento passado, o UFC Vegas 85, Dolidze versus Imavov.
O senhor Humildade, o capitão Humildade, quer começar você tirando o teu espinho aí, por favor? Claro, com toda certeza. E eu acho que esse aqui é interessante, é só porque isso vai muito naquela coisa que a gente... O Rampazzo tinha falado a meu respeito umas semanas pra trás, que eu sou um cara purista, eu vou pela luta. E pra ser sincero, tinha muito mais coisa a reclamar nesse evento do que o que eu vou reclamar neste momento. Mas só que isso aqui me chamou muito a atenção justamente por ser uma questão de regra, né? Porque a luta entre Lando Quinones e Miquel Medeiros, que terminou por decisão, eu acho que a decisão não foi a decisão correta, mas enfim, foi uma luta extremamente parelha. Qual que é a minha reclamação aqui? A minha reclamação é que faltando 1 minuto e meio para a luta terminar, o Quinones estava numa posição dominante no clinch, pressionando o adversário contra a grade, e aí o adversário acertou uma joelhada ilegal nele, ele tirou lá 1 minuto para se recuperar, e na hora o juiz recomeçou com os dois no centro do octógono. Eu fiquei pensando assim, pô, o cara foi recompensado pela joelhada ilegal, né? Ele não perdeu o ponto, ele tomou uma advertência ali, que basicamente não significa nada, não perdeu o ponto e ainda ganhou a posição de volta, né? Isso pode ter custado a vitória pro Quinones, né? Porque vai saber, se vai que ele continuasse pressionando, talvez conseguisse uma queda. Enfim, tem muitas questões, mas é justamente por isso que você não pode simplesmente remover o cara de uma posição dominante quando ele toma um golpe legal. Bicho, o Quinones não só teve que lidar com um golpe legal, com a dor, com a recuperação, mas ainda, agora eu ainda perdi a posição. É por isso que tinha até uns anos para trás, tinha uma questão dentro dos fóruns de MMA, que tipo assim, você tem que abusar de golpe legal mesmo, porque os primeiros 2 são de graça, sabe? O juiz não reclama dos primeiros 2, aí você danifica o adversário, e aí depois você para, porque depois o juiz já tá ligado, mas os primeiros 2 sempre são de graça. Esse é o meu espinho na garganta. Muito bom, capitão, que bom remover esse osso de peixe da garganta, né? Que bom que temos esse microfone aqui. Cara, o meu espinho na garganta vai ser polêmico. É a polêmica em cima da polêmica. O meu espinho na garganta é sobre Renato Moicano ao microfone depois de vencer Drew Dober por 29-28 nessa última edição do UFC. Vamos lá. Vamos ver se vocês estão preparados para essa conversa. Cara, primeiro eu quero começar a dizer o seguinte: Renato Moicano mandou muito bem ao microfone. Isso não tem como negar. Os fatos provam isso, né? Ele engajou toda a comunidade do MMA. No dia seguinte, só se falava disso. Não se falava da vitória do Imavov. Só se falava disso, e não só no Brasil. Repercutiu muito também na cobertura internacional. Então, como que não dá para dizer que ele não fez um golaço? Ele fez um golaço, né? Eu quero de cara deixar esse asterisco, esse registro. O ponto, aí vem as controvérsias, né? Eu imagino que alguém que se exponha como ele topou, está topando se expor, e temos outros exemplos disso, né? Borrachinha é o mais expoente deles, né? Que vai por um caminho parecido que o Moicano está topando trilhar. Vai adquirir pares e não pares. A mim, Fabiano Rampazzo, aquilo gera muito pouca empatia. Eu não sou um fanático, eu não acho que bandido bom é bandido morto, eu não acho que virar cop e sair matando bandido é bom, virar e falar, pô, eu não acho que o pai dele ser pai aos 62 anos, e agora eu vou lá e vou fazer um filho na minha mulher, esse tipo de coisa não me toca. Eu acho isso, para não usar outra palavra, eu acho isso bobo, acho meio infantil, essa virilidade masculina, meu pai é foda, fez filho com 60, eu acho bobo isso. Então, assim, pra mim, não comoveu. Pra mim, aquilo não me toca. Eu escuto aquilo e eu não gosto mais do Moicano pelas coisas que eu escutei. Só que este sou eu, sou apenas uma pessoa. E eu acho que no meio do MMA, e a gente tem até o Sean Strickland para provar aí, que conseguiu fãs no Brasil, esse tipo de discurso mais que envereda pelo politicamente incorreto. O Moicano não chegou aí exatamente por esse caminho, também não vamos exagerar. Mas depois ele vai lá e faz uma postagem sacaneando o Ian Gary, a esposa do Ian Gary, o filho do Ian Gary, aquilo nem da categoria de peso dele tende a angariar fãs no MMA. Então, como
é que dá pra dizer que ele tá errado? Quer ver um outro tiro no pé que eu vou dar de mim mesmo? Olha que curioso, Barbie, Meloto e ouvintes. Eu, que estou aqui dizendo que não me identifico com o que eu escutei do Moicano, estou mais vidrado e conectado do que nunca para assistir a próxima luta dele. Eu, que não me identifique com o que ele falou, quero mais do que nunca ver a próxima, para ver se ele vai ganhar mesmo, até porque, assim, diferentemente de outros casos, McGregor no seu ápice, esse discurso todo não tá muito bem alinhado com performances irretocáveis no octógono, né? Ele passou por um fio pelo Drew Dober. Aquele terceiro round que o Dober tava ganhando, ele caiu por baixo e perdeu a luta. Mas não é que o Moicano tá atropelando. E aí, como é que fica a próxima luta do Moicano se ele perde? E se ele ganha, o que ele vai falar no microfone? Eu tô curioso, né? Então, mesmo aqueles que não se identificam, se engajam de alguma forma. Esse reconhecimento tem que ser dito. Apenas eu quero dizer que, assim, eu não sei vocês dois, mas este apresentador e âncora de Três Tapinhas aqui não fica mais fã do Moicano depois de ouvir as coisas que ouviu. Contudo, eu dou o braço a torcer e reconheço que isso funciona. O que eu acho que é interessante no que você falou é que é justamente isso. O discurso que trouxe notoriedade para as entrevistas pós-luta do Moicano foi um discurso muito cru e foi uma coisa tirada do fundo mesmo, né? Que foi aquela parada dele falar, eles me tiraram do ranking, isso é um desrespeito, eu preciso de mais dinheiro, e sei que lá. E isso aí, o que me chamou a atenção nisso foi o quão honesto ele foi ali. E aí depois, tipo, esse último foi pelo meme, sabe? Ele foi pelo nonsense que o Borrachinha também faz, que o Twitter do Borrachinha é basicamente uma página de memes. Isso não tá errado, mas é igual você falou, eu não me identifico com isso, mas assim, eu sempre gostei do Moicano. A questão de alinhar com as performances é uma parada interessante, porque isso é mais um fator de sorte, mas tem como você fazer as coisas, mas tipo, o Conor falava, vou nocautear porque ele é nocauteador, mas você vê que o Sonnen, por exemplo, nunca falou isso, porque ele não era nocauteador. Ele falava, vou dominar, vou usar meu wrestling, vou fazer essa pessoa ficar de costas no chão 5 rounds. O que normalmente não é uma coisa que te chama a atenção, mas aí depende de como você fala. E é possível utilizar qualquer estilo de luta para falar, vou esnobar do meu adversário. O Khabib fazia isso muito bem, né? Que era essa coisa. Ele fez wrestling deixar de ser uma tática para evitar a trocação contra o Conor. Era tipo assim, wrestling é força, wrestling é poder. Então, esse tipo de coisa, o discurso, a postura, isso pode ser muito bem adaptado. O Moicano pode fazer isso, ele só não tá fazendo agora. Uhum. Ô Melo, tu quer dar uma palhinha aí do que eu falei ou segue o jogo e vamos pro teu espinho? Sim, esse discurso ele simboliza exatamente o que os esportes de combate se tornaram nos últimos tempos, né? Que é uma tentativa de buscar atenção, não só pelo que acontece dentro do octógono, mas também com o microfone nas mãos. Isso. Infelizmente, só o resultado, só a luta, só a performance não faz um lutador ser reconhecido como deveria. Casos de Demetrius Johnson, né? Enfim, tem uma infinidade de lutadores aí que não tem o reconhecimento que merece pelas habilidades. Então, acaba que os lutadores são obrigados a, às vezes, até forçar um pouco uma personalidade, algum tipo de comportamento que eles não teriam naturalmente. E, bom, como diz o Dana White, né? Ame ou odeie o lutador, apenas sente-se no sofá, sábado à noite, sintonize e veja esse cara que você não gosta levar um soco na cara. É basicamente isso que se tornou o MMA hoje. E só mais uma coisa, mais um ponto de reconhecimento pro Moicano, né? Eu que vim aqui meio que até dizer que aquilo que não gostei muito do que eu ouvi, aquilo não toca meu coração, mas estou aqui fazendo todos os reconhecimentos. Faltou mais um, que é o inglês dele. Se não é exatamente o inglês fluente, é o inglês avançado, raramente encontrado em lutadores brasileiros. Então, mais um check, mais um ponto aí pro Renato, e certamente isso tudo ajuda muito nessa persona que ele está construindo. Ô Meloto, vamos pro teu espinho, por favor. Bom, meu espinho vai pra luta entre o Jamal Pogues e o Thomas Peterson, a luta que abriu o card preliminar do evento de sábado. Galera, essa luta aí me deu saudade do Andrei Arlovski, porque infelizmente
Não foi nada agradável de assistir. E, cara, acho que se fossem dois Andrei Arlovski lutando um contra o outro, teria sido uma luta melhor. Pelo amor de Deus. Cara, o Pogues, nessas 3 lutas que ele tem no UFC, são 3 decisões dos juízes. E ele aplicou 134 golpes significativos. Cara, olha só o efeito de comparação. Beleza, vou subir a régua aqui. Mas que saudade desse cara. Caim Velasquez. Só nas 2 lutas contra o Cigano, claro, foram 5 rounds as 2 lutas, foi 100 golpes a mais, somente aplicado por ele. Foram 234 golpes. Então 134 contra 234. Isso simboliza exatamente o que a categoria dos pesados vive hoje em dia, né? Abaixo do top 15 ali, com algumas exceções, é um conjunto de cri. Então, assim, o que esperar também, né, dessa categoria? Onde tu tem um campeão que tá há quase um ano parado, né, na geladeira, e o campeão interino também tem que ficar na geladeira porque o campeão linear quer defender o cinturão contra um cara que vem de derrota e não vence uma luta há quase 4 anos. Então, é exatamente o cenário atual da categoria dos pesados, é lamentável. Sinto muitas saudades da categoria quando tinha Fedor Emelianenko, quando tinha, sei lá, até o Brock Lesnar tá me dando saudade hoje em dia. E vamos concordar que às vezes o UFC se esforça para estragar uma categoria. Rampazzo reage. Ô Meloto, quando que a gente vai criar uma vinhetinha aí, aqui no podcast, pro quadro Rampazzo reage? Agora mesmo. Rampazzo reage! Muito bem, muito bem. Vocês acabaram de ver o Meloto imitando uma chacrete. Vamos seguir. Rampazzo reage. O que eu havia prometido, capitão? Que todo mundo que comentasse a luta, a música que usaria no octógono numa eventual luta no UFC teria o comentário lido, é ou não é? Exatamente. Promessa dada. Não, missão dada é missão cumprida. Fizemos missão dada é missão cumprida. Serão cumpridas. Missão dada é missão cumprida, isso mesmo. Então, vamos lá. O primeiro comentário com a menção musical veio do Gabriel, o Gabi Nutri Chef, né? Tá virando o nosso inscrito fundamental aqui, hein? Música escolhida, Bark at Moon, do Black Sabbath. Apesar de eu ser do samba, o Gabriel é dos meus, hein? Essa é a primeira música que eu tenho lembrança de ter ouvido e ter me marcado. Meu pai me mostrou num LP do Rock in Rio, se não me engano, e dá uma energia necessária para entrar no modo Justin Gate. Muito bom, hein? Muito bom, Gabi. Gostei. A próxima menção musical veio do Você Tem Razão. O Você Tem Razão mandou isso aqui, ó, abre aspas. Melhor música de apresentação, espero que algum lutador roube essa ideia, porque ela é boa. Aí, ó, esse aqui é dos nossos, humildade passou longe. É In the Air Tonight, do Phil Collins. Pô, mas que lembrança legal mesmo, hein, cara? Deixa eu continuar aqui. A explicação é óbvia. Tudo que fica sinistro em filme, fica sinistro na vida real também. Ou Unbroken, do Tupac, que é ele tá dando uma segunda opção aqui, que é um remix que fizeram da música Only in Fear of Death. Essa música, acredito que só deva ser usada por lutadores como Ferguson ou Gate. Muito, muito bom. Mas o senhor conhece de música, senhor ou senhora, né? Você tem razão? Muito bom, gostamos. Na sequência aqui, o Diego Caverna veio da sua caverna e mandou isso aqui, ó, abre aspas. Entraria ao som de Ramones, Life's a Gas. Música feliz é a energia que eu preciso para machucar muito o meu oponente. Muito bom, Diegão. Puta, pena que a gente não pode colocar as músicas de fundo aqui para não corrermos riscos, né? Imagina tocar um Ramones agora aqui de fundo, capitão. Olha esse daqui, mas o senhor precisa, no mínimo, dizer seu nome, já que o seu username é user PD4GD5CZ8X. Pelo amor de Deus, como que você chama? Porque você mandou muito bem nesse comentário. Olha aqui, ó, abre aspas. Eu entraria no octógono ao som de A Tempestade, de Beethoven. Acho que não tem nada melhor para trazer à tona todo o caos. Puta que pariu, brilhou muito. Tem declaração de amor aqui pro Capitão Carisma, espero que o senhor tenha visto isso. Seu capitão lê todos os comentários, soldados. Todos os comentários. E vocês estão guardados aqui no meu coração, ok? E essa daqui, capitão? Chupa essa manga, capitão. Do Nilo Munitz. Abre aspas. Música de entrada seria sempre KO, da Pablo Vittar. Porque KO é a forma que defino as minhas lutas. E ele continua. Eu só mudaria minha
provável disputa de cinta contra o John Jones, já que sou um semi-adulto de 1,90 m e 110 quilos. Não arrumem confusão com o senhor Danilo, hein, caros ouvintes? Continuando aqui, ó. Contra o menino Bones, eu colocaria Cocaine do Eric Clapton. O cara é maldoso. Só para trabalhar no psicológico do Jones, já que a minha surra está garantida. Esse aqui é dos nossos, hein, capitão? Humildade passou longe aqui. O Bravo tem nome, já entraria favorito em uma possível luta contra o aposentado campeão John Jones, hein? Ó, a gente pode fazer no fim do ano aí, ou no próximo fim de semana, uma análise de luta do capitão, entre John Jones e Delino Munitz. Vamos seguir com o nosso podcast aqui. Quero dizer que teve muitos comentários muito legais ali, todos devidamente respondidos. Fiquei me coçando aqui para não pescar um ou dois, mas como já ficou mais extenso por conta da leitura das músicas, a gente precisa seguir com o UFC Vegas 86, Hermansson versus Pfeiffer. Meloto, tá na ponta da língua aí para você falar que horas começa o card principal. Eu não vou me cansar de dizer isso. Aqui em Três Tapinhas a gente começa pelo card principal. Que horas começa o card principal e quais são as lutas, Melo? Então, o card principal começa a partir das 21 horas, horário de Brasília. Primeira luta a gente vai ter Rodolfo Vieira contra o Arman Petrosyan. Gosto. Segunda luta, Michael Johnson contra o Darius Flowers. Após isso, Brad Tavares versus Gregory Robocop. Depois, Ihor Potieria versus Robert Brissek. Como event, Dan Ige versus André Fili. E a luta principal, Jack Hermansson versus Joey Pfeiffer. Maravilha, Meloto. Obrigado pela sempre precisa leitura pra gente se organizar para esse card principal. E é o seguinte, chegamos na análise da luta principal do Capitão Carisma. Fizemos votaçãozinha lá no Instagram, nos stories. Você que não votou, perdeu a chance, e você que votou, você contribuiu de algum jeito para o que vai acontecer aqui, porque olha só, Jack Hermansson versus Joe Pfeiffer e Danig versus André Fili tiveram 12%, empataram as duas com 12%, só que ficou em primeiro lugar com 38% cada uma, Brad Tavares e Gregory Robocop e Rodolfo Vieira versus Arman Petrosyan. Então o capitão vai fazer a análise de uma dessas duas. A gente ainda não decidiu que vamos fazer mais de uma análise por luta por episódio. Isso vai debutar, vai ter início no UFC 300, dependendo de como, em que o capitão vai fazer 3 análises de 3 lutas, dependendo do engajamento, da aceitação, a gente pode aumentar o podcast, porque isso vai implicar em aumentar o tempo do podcast. Então, capitão, por enquanto é só uma mesmo, negão. Você vai abraçar qual? Brad Tavares versus Robocop ou o nosso Rodolfo Vieira contra o Arman Petrosyan? Vou dizer que, assim, as duas são lutas muito interessantes, mas por motivos diferentes. Eu acho que o Brad Tavares contra o Robocop é uma luta um pouco menos parelha. Por outro lado, eu acho que a análise de Rodolfo Vieira contra Arman Petrosyan é consideravelmente mais simples. Vamos falar aqui do Rodolfo Vieira, que é meu garoto. Eu ainda estou esperando muito. Tipo, eu espero muito dele no geral, apesar de eu já entender que ele tem um teto ali e não deve chegar tão longe quanto eu gostaria. Porque o que acontece aqui? O Rodolfo Vieira, ele é essencialmente um grappler, e ele é um dos melhores grapplers que já pisaram no UFC, um dos melhores grapplers da história, não só da categoria, mas de todo o evento, sabe? Um cara que dentro do jiu-jitsu fez seu nome como caçador de faixa preta, e o que eu gosto muito no Rodolfo é como que ele veio pro MMA na humildade. O que eu quero dizer com isso? É que ele começou a aprender a trocar e ele imediatamente falou, eu posso, mas eu não gosto não. Eu vou lá pra fazer o meu, eu vou lá pra fazer o básico, vou levar a luta pro chão e de preferência finalizar em casa, sabe? E as lutas dele realmente têm essa característica. Ele troca o mínimo possível, leva a luta pro chão e tenta definir lá. Quais são os problemas do Rodolfo? O problema, o que eu considero o pior problema, é que ele não sabe apanhar muito bem. E essa é aquela coisa que, tipo assim, nenhum lutador deveria saber apanhar, você deveria saber se defender. Mas existe uma questão de resiliência que é absolutamente necessária nesse esporte. Não tem como. Você vai tomar
tomar socos na sua luta e você tem que conseguir aguentar esses socos. E esse que é o negócio do Rodolfo, é que às vezes, tipo assim, ele até se defende corretamente, mas só que o golpe pega meio sujo, assim, bate na mão dele, ainda assim acerta a cabeça dele, e ele já aparenta ficar bastante avariado com isso, sabe? Se ele tivesse uma resistência maior, se ele tivesse um queixo duro de verdade, eu acho que seria muito tranquilo pra mim apostar nele em diversos casamentos, inclusive neste aqui. Esse aqui é um palpite bem complicado, mas assim, e qual que é o negócio? O que eu gosto do Rodolfo, eu falei essa questão da resiliência, mas eu gosto muito da forma que ele se aproxima da trocação, porque é isso, ele aprendeu o muito básico, mantém a mão alta, entra com o jab, dá passo na hora do jab, às vezes manda um direto, entra nas pernas do adversário. É isso, é o básico, você não vê esse cara dando chute rodado, você não vê ele dando cotovelada giratória, você não vê ele dando joelhada voadora, porque ele tá ali para fazer o básico em pé e levar a luta pro chão. E ele no chão, como eu falei, é um dos melhores passadores da história do jiu-jitsu e é um cara que aos poucos está aprendendo bem a se adaptar ao MMA. E tipo, foi uma coisa interessante porque nas primeiras lutas dele dentro do UFC, eu tinha achado o ground and pound dele bem ativo e bem bom. E aí depois disso, ele parece ter meio que evoluído nesse aspecto. Eu espero que ele consiga meter melhor a mão na cara dos adversários, porque assim, é o detalhe que falta, sabe? É o detalhe para abrir o caminho. O meu único problema com o Rodolfo, como eu falei, questão de resistência, eu quero ressaltar isso de novo, porque várias lutas já, o Rodolfo estava ganhando e aí tomou um soco e pareceu que a situação ia descambar absurdamente, sabe? Contra o Hernandes foi assim, contra o Stoltzfus aparentou ser assim, ele dominou em larga parte a luta, e aí ele tomava uns golpes e parecia sentir muito, sabe? Contra o Branded foi assim também, ele dominou a maior parte da luta, tomou um soco, caiu e eu já pensei, meu Deus, bicho, o Rodolfo só me mata do coração. Agora, em contrapartida, eu devo dizer que a luta dele contra o Chris Curtis foi extremamente animadora nesse aspecto. Eu ainda tenho esperança que o Rodolfo consiga ali beliscar um top 15, ele tem definitivamente a capacidade técnica para isso, o problema é muito o que eu já falei. Vamos para o próximo passo. Ô capitão, e o Armen Petrosyan, adversário do Rodolfo Vieira, nesse sábado, o que ele vai trazer para jogo aí para conseguir uma vitória em cima do nosso caçador de faixa preta? Armen Petrosyan é essencialmente o oposto do Rodolfo nesse aspecto, né? Ele é um cara que é só trocador. Ele até às vezes coloca uma queda, segura o adversário de costas pro chão um tempinho, mas ele não tem ground and pound, ele não tem passagem, ele não tem nada. Eu acho que inclusive ele tentou, tipo assim, 3 quedas em toda a carreira dele dentro do UFC e completou uma, sabe? É uma parada, assim, ele teve 4 lutas dentro do evento, ganhou 3, perdeu uma, que foi justamente pro nosso Caio Borralho, e foi justamente em questão de controle posicional no chão, sabe? Em termos de trocação, ele é extremamente perito, um kickboxer de alto nível, ele tem bons diretos, ele tem excelentes chutes altos também, faz bastante estrago, ele tá numa sequência aí de vitórias por decisão, mas é um cara que tem poder de nocaute, ele tem muito cardio. Eu gostei muito, tipo assim, as últimas 2 lutas dele, eu não vou dizer que foram das melhores lutas que eu já vi, mas foram performances conscientes, sabe? Daquela que o adversário parece ter a impressão que ele tá indo melhor do que ele tá, sendo que o Petrosyan tá acertando os caras 2 vezes mais do que ele tá sendo acertado. Eu acho que ele entra muito nessa questão parecido com o Rodolfo, que ele aparenta ser unidimensional em um sentido que ele não consegue evitar que o oponente imponha seu jogo demais. Quando ele tá enfrentando trocadores, ele se dá muito bem. Quando ele tá enfrentando caras que conseguem colocar ele para baixo, ele já encara bastante problema. E vale esse detalhe aqui que em praticamente todas as lutas que ele fez dentro do evento, com exceção da última, que foi contra um trocador, o Christian Leroy Duncan, ele foi quedado múltiplas vezes. Inclusive a luta que ele venceu no Contender Series por nocaute, no primeiro round, ele tomou 3 quedas. Então, tipo assim, você vê o nível de unidimensionalidade que tem aqui. É essencialmente um trocador. Ele consegue se levantar bem quando é quedado, isso aí já ficou bem aparente, mas ele tem dificuldade para evitar o clinch, tem dificuldade para evitar as quedas, o que faz essa luta ser tão complicada assim. Perfeito, muito, muito, muito bom, capitão. Agora conta pra gente quem vai vencer essa luta, qual que é o seu palpite, como que você imagina esse encaixe. Eu vou deixar uma provocação pro senhor aqui. Você disse que o Rodolfo Vieira tem como principais falhas e pontos de evolução a trocação e o ground and pounding.
Mas ele não deveria evoluir também no wrestling ofensivo, em conseguir colocar os caras pra baixo, capitão? Qual o seu palpite e como que você imagina essa luta acontecendo? Eu concordo com você. Eu acho que aqui, o que eu tô falando é mais uma questão de, primeiro, cobrir a principal vulnerabilidade e, segundo, tentar aumentar mais a base que você ataca, sabe? Mas wrestling é definitivamente o problema, mas eu vou ir mais longe. O problema do Rodolfo, que é o que tá me fazendo ir palpitar no Petrosian aqui por um cabelo, e eu quero muito estar errado, porque as entradas de queda dele não são boas. É esse que é o negócio. Eu acho até que quando ele consegue a entrada, quando ele consegue segurar o adversário, ele completa as quedas bem. Quando ele consegue um clinch, quando ele consegue a entrada promissora. Mas só que você vê a luta dele contra o Chris Curtis, ele tentou milhões de quedas. E tudo bem que o Chris Curtis tem uma boa defesa de quedas, mas a questão é que todo mundo conseguia ver as quedas vindo, sabe? E é esse aqui que é o grande problema do Rodolfo, é o timing. É porque é isso, ele estava num esporte que esse timing não era absurdamente vital. É essa que é a questão de aprender o wrestling aqui. Igual eu falei, isso aqui é até de certa forma um elogio pro Rodolfo, porque a habilidade dele de completar quedas a partir de um clinch é maior do que eu imaginava. Mas só que ele tem muita dificuldade de entrar nessa distância. Muita dificuldade mesmo. Mas assim, eu vou dizer que essa luta aqui não é favas contadas para nenhum deles, porque essa queda pode acontecer a qualquer momento. Igual eu falei, o Petrosian, ele não consegue evitar quedas direito. Eu falei que essa é uma falha do Rodolfo, que ele não tem tanta capacidade para entrar no clinch, mas também é uma falha do Petrosian, que ele não consegue evitar que os oponentes entrem no clinch por muito tempo. Então acaba que vamos ver, assim, qual dessas deficiências vai custar mais caro. Porque, honestamente, eu acho bem complicado imaginar que essa luta não vai ser extremamente pouco competitiva nos grandes aspectos, vamos dizer assim. Se a luta ficar em pé, eu acho que vai ser um lado só batendo. Se a luta for pro chão, também vai ser um lado só batendo, sabe? Eu acho difícil enxergar essa luta como uma luta realmente parelha, equilibrada, lá e cá. Eu acho que vai ser dominância de um lado, mesmo que as odds estejam parelhas. É justamente porque é difícil prever se o Rodolfo vai conseguir ou não completar as quedas. Eu tô indo no Petrosian aqui, como eu falei, por um cabelo. Eu acho que é muito mais por questão de cardio, que eu ainda suspeito bastante do Rodolfo nesse aspecto, mesmo que ele já tenha demonstrado melhora. Mas também é uma questão de cara, é diferente você preparar para um cara que exclusivamente vai tentar te colocar para baixo. E eu acho que tô torcendo contra o meu palpite, mas eu tô indo de Armen Petrosian. O sábado está chegando e nós teremos as respostas. Ô Meloto, por falar em sábado, você tem alguma coisa para contar para a gente aí sobre o UFC deste sábado? Alguma informação quente, alguma coisinha, alguma fofoca de algum lutador aí? Então, a gente tem o Jack Hermansson, que vai fazer a luta principal, né? Após mais de um ano de hiato, a última luta dele foi em 2022, e vem de derrota, inclusive, tá no ranking, é o 11º dos médios, e ele vai enfrentar agora o Joey Pyfer, que é um lutador super explosivo, em 14 lutas na carreira, só tem uma decisão, e ele comentou, o Jack Hermansson comentou o porquê que ele ficou tanto tempo afastado, e eu trouxe aqui pra vocês os motivos e também as expectativas dele pra essa luta. Ele sofreu uma lesão, obviamente, né, e foi isso que impediu ele de continuar lutando. Ele ia enfrentar em junho, ele ia ter uma luta ali em junho contra o Brennan Allen, acabou se lesionando e precisou tirar esse tempo, né, todo afastado aí pra se recuperar, e agora ele tá ansioso pra voltar a lutar. Aceitou essa luta contra o Joey Pyfer, que é um cara bem desranqueado, né, que a recém tá chegando no UFC, e ele disse que porque ele também tem algo a ganhar, né, porque como ele vem de derrota, ele acha justo dar essa oportunidade pro Pyfer, e também por ser uma luta principal, ele acredita que isso torna essa luta aí melhor pra ele do que enfrentar um cara ranqueado e não ser uma luta principal. E ele se vê nessa luta como um cara que tem um grappling, um conjunto de habilidades no solo melhor do que o Pyfer. Ele considera o Pyfer bom no quesito também, mas mais um wrestler do que propriamente um grappler. Ele acredita que a experiência dele vai desempenhar um papel bem importante nessa luta. E também, isso vai mostrar, essa vitória que ele espera, obviamente, vai mostrar a todo mundo o porquê que ele ainda merece permanecer no ranking, porquê que ele merece ainda ser considerado um lutador de alto nível, e também uma grande oportunidade para ele começar a escalar o ranking em busca do grande sonho dele, obviamente, que é ser campeão da categoria. O cara que tá parado há mais de um ano e que topou
fazer uma luta porque tá uma luta principal de um evento contra um desranqueado, o UFC vai e coloca essa luta de um desranqueado contra o cara que tava parado numa luta principal de evento, né? Brinca na cara do último episódio. É inacreditável. Mas vamos lá, segue, Meloto. Não, e só pra finalizar, ele sabe que o Pyfer é perigoso, né? E ele perguntado sobre a estratégia dele pra essa luta contra o Pyfer, ele disse simplesmente que o plano é o mais básico possível, é tentar acertar o adversário sem ser atingido. Então é isso que ele pretende fazer nessa luta aí. É um gênio. A estratégia de um gênio. Ô, Meloto, aproveita que você tá perto do microfone aí, com o microfone aberto, e já conte pra gente que horas começa o UFC Vegas 86 nesse sábado, qual é a primeira luta do evento e qual a sequência de todo o card preliminar, por favor. Bom, o card preliminar começa às 18 horas no horário de Brasília, com uma luta entre Daniel Marcos e Aoric Lang, depois Haider Amil versus Fernie Garcia, após isso Zach Pauga versus Bogdan Guskov, depois Jeremy Wells versus Max Griffin, na sequência Devin Clark versus Martin Pranchno, depois Loma Lokboumi versus Bruna Brasil, após isso Bolaji Oki versus Damir Handzovic, e para encerrar o card preliminar, Trevin Giles versus Carlos Prates. Ô, capitão, esse card preliminar aí vai parar o sábado? Vai esvaziar os bloquinhos de carnaval aí do Brasil? Ó, eu vou te dizer que tem algumas lutas aí que me interessam, mas no geral tem várias aí que eu tô assim, cara, qual que é a relevância dessa luta? É aquele marasmo, tipo assim, a luta da Loma Lokboumi é uma que eu fiquei meio assim, essa luta é aquela famosa que a vencedora não sobe, a perdedora não desce, sabe? E eu detesto esse tipo de casamento, cara. É a coisa mais passatempo que existe. Pois é. Deixa eu já emendar a pergunta capiciosa. Olha a risada do vilão aí. Pro senhor, Capitão Carisma, que é o seguinte: eu vou meio que fazer um desabafo aqui para os nossos cavaleiros e brutamontes, nossas donzelas e desdonzeladas, e vou pedir pro senhor comentar. Quem sabe o senhor me tira da depressão. Que é o seguinte: a luta entre Justin Gaethje e Max Holloway, que até agora é a grande luta deste evento, até agora é a grande luta deste evento, que é o UFC 300. Estou falando do UFC 300. Para mim, essa luta, Gaethje vs Holloway, ela é extremamente desinteressante. Eu literalmente poderia fazer um brigadeiro na hora dessa luta e depois só ficar sabendo quem venceu. Claro que eu tô exagerando aqui, né? Claro que eu não vou parar de deixar de assistir a luta, mas o ponto é o seguinte: é uma luta de um lutador do peso leve contra um lutador que não é do peso leve, que tá tipo fazendo a reestreia, fazendo a segunda luta dele, ou seja, em termos de ranking, ela não mexe os ponteiros ali do ranking. A gente que gosta da UFC, acompanha o MMA, a gente liga para essas coisas, para esses detalhes chamados rankings, né? Do ponto de vista competitivo, tem lá um cinturão BMF que, ok, se a gente relevar várias coisas e pode até ficar interessante, é lúdico, mas pô, também não é assim um cinturão de peso real, é meio fictício, né? É em nome de uma narrativa lúdica, e sei, assim, tipo, cara, eu não tô empolgado com essa luta, e ela é a principal luta deste evento até agora, capitão. Brother, eu tô sendo muito chato, Barbie. É sério, assim, me deixa com um pouco de vontade de assistir essa luta, pelo amor de Deus. Quais são os seus argumentos? Pô, o argumento aqui, eu vou dizer assim, eu entendo por que causa o desinteresse, né? Porque você olha pra essa luta e é exatamente o que eu falei, é aquela luta que o perdedor não vai pra lugar algum, o vencedor não vai pra lugar algum. Porque é isso, né? Um não tá nem ranqueado na categoria. Exato. E tá literalmente colocado no marasmo na categoria de baixo, porque ele não vence o campeão. O outro tá tipo assim, deveria estar indo pra uma disputa de cinturão, ao invés disso tá lutando com um cara da categoria de baixo. Então, eu entendo porque que em termos de ranking, essa é uma luta que não faz absolutamente nenhum sentido e causa esse desinteresse. Agora, a questão é que você tem que entrar pra essa luta e ignorar essas paradas. É igual, às vezes, quando seu capitão tá ali à toa numa quinta-feira à noite e entra no seu site de links piratas e vê assim, será que tem algum evento rolando em algum lugar do mundo? Tem.
cliquei. Conheço alguns lutadores? Não. É hora da porrada. Vamos ver se essa luta é boa. É meio que essa a mentalidade. Você tá pegando dois dos caras mais violentos do planeta e esses caras vão sair na porrada, sabe? Essa é aquela hora que tem que bater aquele instinto mais visceral seu e pensar assim, beleza, agora não existe mais ranking, não existe mais cinturão, existe uma porradaria aqui do mais alto nível. São dois dos ícones da violência nesse esporte. Dois caras com... Um cara tem um queixo do mais absurdo, o outro tem a mão da mais pesada. Um cara tem um volume surreal, o outro cara tem chutes baixos de derrubar a árvore. Bicho, isso aqui pra mim é interessantíssimo só porque vai ser violento. E eu acho que isso, né? Tem essa parada lúdica de que às vezes a gente só quer ver a porradaria e tá tudo bem. Todo mundo entrou nesse esporte querendo ver a porradaria. Ninguém entrou pensando assim, vamos ver a técnica de jab deste caboclo aqui. Os caras vão meter a mão um na cara no outro e é isso aí. Essa vai ser uma das maiores metidas de mão na cara que a gente já viu nesse esporte e eu estou animadíssimo pra ver. Capitão, eu prometo que eu vou me esforçar para tentar me contagiar desses argumentos, mesmo assim, porque eu tô cada vez mais pessimista quanto ao UFC 300. Mas eu vou tentar me contagiar mesmo, vou ouvir esse trecho do podcast mais de uma vez para tentar realmente me empolgar com essa luta. Ô Meloto, chegou a hora da sua pergunta capciosa, e aí é o seguinte, não é exatamente uma pergunta capciosa, né? Papai Rampazzo aqui agora tá sendo um bonzinho, vai deixar a bola pingando para você fazer um golaço. Só que ao mesmo tempo, eu também acho de utilidade pública essa pergunta, essa resposta, com base no que eu falei no início desse podcast, porque eu falei lá dos seus bolões, dos bolões do Meloto, o que tá acontecendo lá no MMA Meloto, e fiquei pensando aqui que, e alguém que tá ouvindo isso e não participa do bolão? Que bagulho é esse de bolão do Meloto, de Grand Prix, mata-mata, bolão semestral, bolão semanal? Como é que funciona isso? Então, Meloto, a pergunta que eu te faço é a seguinte: quem estiver nos ouvindo e não é um colaborador, não participa dos bolões, o que tem que fazer para começar a participar? Explica o passo a passo, Meloto. Bom, obrigado pela pergunta. Cara, o Bolão do Meloto não tem segredo, é uma competição de palpites voltada aos eventos do UFC, onde todo final de semana a gente tem aí um vencedor, né? Quem acerta mais palpites ganha R$50. Também tem agora a competição semestral, que é uma liga com quem fizer mais pontos ao longo de 6 meses, também ganha uma premiação, R$300. E também o mata-mata, que é o Grand Prix, que deve durar em torno de 1 mês e meio, 2 meses, que quem fizer mais pontos, aliás, esse é quem venceu os confrontos diretos, porque é pro chaveamento, leva R$150. Então serão aí ao longo dos 12 meses do ano, mais de R$5.000 em premiações e 3 competições, né? Incluindo esses confrontos diretos. O pessoal, às vezes, que é eliminado do Grand Prix, pode também competir em outros confrontos que são casados aí, pra todo final de semana tu ter um alvo pra vencer. Pra participar, obviamente, né? Basta me contatar aí nas redes sociais e é a partir de R$10 por mês, pra estar sempre apto a receber a premiação. Pode ser via Pix e pode ser através da ferramenta do Apoia-se lá, que é cobrado automaticamente do cartão. Então é mais ou menos esse o resumo da ópera. E quanto custa, Meloto, para quem quiser participar e virar um apoiador da... Ou seja, para participar, basta ser um apoiador da página, certo? Exatamente. E quanto custa ser um apoiador da página? Então, a partir de R$10 por mês já está apto a participar dos bolões, vira um apoiador da página e ainda tem outros benefícios, né? Tem acesso a uma agenda de eventos semanal que eu tô sempre postando lá no grupo do WhatsApp. O próprio grupo também de debates, que acaba sendo um benefício, né? Todo o dia, 24 horas ali debatendo e muitas notícias são antecipadas. E é isso, a princípio é isso. Basta mandar uma DM pro Igor Meloto lá pelo Instagram. Vai lá no Instagram, no MMA Meloto, e manda uma ADMzinha. Meloto, viu o podcast lá? Tô afim, o que eu tenho que fazer? Aí você desenrola com a pessoa, certo? Exato. Muito bom, muito bom. E mais uma coisa, o vencedor da Liga Semestral vai estar presente aqui com a gente, vai ser convidado a participar aqui de uma edição com a gente. Exato. Eu ia falar isso também por último, né? Vai participar aqui, a menos que não queira.
A menos que não queira. Mas quem levar o bagulho todo no semestre vai participar de um episódio inteiro com a gente aqui, resenhar gostoso. Muito bom, meu. Eu quero dizer o seguinte, que eu sou um colaborador há muito tempo, desde sempre, desde que o Meloto iniciou isso, e vale super a pena. Já ganhei 4 vezes o bolão do Meloto, então, pelo menos, para mim, se pagou ali. Estou indo bem no Grand Prix, estou agora nas oitavas de final, vou inclusive enfrentar um amigo meu nas oitavas de final, o Gui Guilherme Felipe, que é ouvinte aqui do podcast também. Então é divertidíssimo, eu falo com conhecimento de causa. Estou recomendando um restaurante que já fui algumas vezes e já provei vários pratos. É isso. Segue o jogo, meu povo. Crava, capitão. Tá fácil aí, capitão, as apostas? Explica um pouco, a gente andou debatendo sobre isso essa semana, né? Que as coisas ficam difíceis para você, porque além da odd mínima de 1,50, você também, a gente tá gravando um podcast na terça-feira, então quase nada está aberto ainda nas casas de aposta. Possibilidade de apostar em duração de luta, em métodos, quase nada disso está aberto, só as odds dos vencedores. Tá complicado para você, como que você saiu dessa vez, ô capitão? Dessa vez eu até que tive sorte, eu não sei o motivo, mas só que as casas de aposta já tinham aberto para apostar na progressão de rounds, o que é para mim uma das coisas mais interessantes de se apostar, na verdade, porque tipo assim, uma coisa que eu não gosto, isso aqui vai de curiosidade, é aposta em método. Você apostar em finalização ou nocaute, eu acho isso sujeira, porque pro cara dar um soco e puxar pra uma guilhotina ali, não custa absolutamente nada, e isso aí já quebra tudo pra você, sabe? Então, eu gosto de apostar em tempo de duração da luta ou no vencedor. E até que dessa vez eu tive sorte. Manda bala, capitão. Quais são as 3 sugestões de apostas livres pra gente tentar ver se vira neste final de semana? Então, a primeira delas vai justamente na luta principal, o confronto entre Jack Hermansson e Joe Pyfer, que é pra luta durar menos de 2 rounds e meio. Tá pagando 1,68 e eu vou dizer assim, óbvio que essa não é uma odd garantida. Se fosse uma odd garantida, não seria 1,68, mas pelo amor de Deus, né, galera? Quantas vezes o Joe Pyfer já passou disso em toda a carreira dele? Eu acho que uma, se tanto, sabe? Então, eu sei que o Jack Hermansson é um cara resiliente, eu sei que ele é um cara duro, mas, pô, eu acho que por uma odd dessa tá compensando bastante aqui. A próxima odd tá pagando 1,72 na luta entre Zach Pauga e Bogdan Guskov. E eu tô apostando aqui no Zach Pauga. O motivo disso, eu acho que o Zach Pauga é um lutador bem decente, eu acho que o Bogdan não é um lutador bem decente. Na verdade, a estreia dele contra o Volkan Ozdemir foi uma das, tipo assim, você viu a estreia e você pensa assim, pois jogaram esses caras absolutamente por os leões, viu? E claro que o Zach Pauga não tem o nível do Volkan também, mas só que aquela luta foi uma diferença tão absurda que eu acho que alguma diferença ainda se mantém. O Zach Pauga, por mais que ele não seja, sei lá, o melhor lutador do planeta, o cara que vai chegar no top 5, que vai dominar a categoria, eu acho ele um lutador bem decente a nível de UFC e eu acho que essa odd está extremamente compensadora. E a última aqui tá pra luta entre Devin Clark e Marcin Prarnio e para mais de 2 rounds e meio. E tá pagando 1,52 essa odd. E eu acho que tá extremamente compensador, para falar a verdade, porque esses caras sempre passam disso. Sempre passam. Um deles é um trocador sem poder de nocaute, o outro é um wrestler sem poder de finalização, sabe? Então, as lutas deles sempre chegam na decisão. Eu acho que essa aqui tá uma odd bem bacana. Pra quem não ouviu, Jack Hermansson contra Joe Pyfer, durar menos de 2 rounds e meio, odd 1,68. Zach Pauga para vitória simples, odd 1,72. Clark contra Prarnio, passar de 2 rounds e meio, tá pagando 1,52. Muito bem, lembrando que as 3 sugestões estarão lá nos stories do nosso Instagram, @3tapinhas. Quem não segue a gente, por favor, corre pra lá. Melotíssimo, chegamos para aquele quadro que eu já falei algumas vezes, que é o meu preferido, inclusive tem sido elogiado nos comentários, né? Você dando suas aulas de história de MMA, muito bacana. O que o baú do Meloto traz pra gente hoje? Bom, nesse sábado a gente vai ter a luta entre o Jack Hermansson contra o Pyfer, o Hermansson, que é um norueguês, e eu hoje vou trazer o tema a Noruega no MMA, né? Os grandes noruegueses que já estiveram lutando, atuando tanto no UFC quanto em outros eventos grandes, e começando, claro,
pelo Jack Hermanson, foi dentro do UFC o cara que foi mais longe, né? Chegou a ser o número 4 dos médios. Hoje no plantel do UFC a gente tem também a Ivana Petrovic, que também é uma norueguesa, foi campeã no MMA francês. São os dois únicos noruegueses atuais no plantel do UFC. Inclusive, por acaso tu já chegou a ver uma foto da Ivana Petrovic, Rampazzo? Acho que teu coração ia bater mais forte. Enfim. É mesmo. Hashtag valeu a dica. Enfim, agora, ao longo da história, os grandes noruegueses que estiveram na história, que não estão no UFC, né, que alguns até se aposentaram, a maioria, Emil Mick, né, já venceu o Jordan Min no UFC, iniciou a derrocada do Rosimar Toquinho no MMA, quando o Toquinho foi campeão da WSOF, o Mick foi lá, nocauteou o Toquinho e assinou com o UFC. John Olav Einemo lutou no Pride com o Fabrício Verdun, lutou no UFC e foi campeão do ADCC, e o único a derrotar Roger Gracie, ex-UFC também, no ADCC. Martin Hamlet compete na PFL, já foi finalista do GP, onde perdeu pro cara de sapato na final, venceu nomes como César Mutante em 13 segundos. Aí vai um fato curioso, nessa luta o Mutante sentiu uma lesão muscular após aplicar um chute, foi uma coisa raríssima de se ver. E aqui o grande norueguês na história do MMA, Joaquim Hansen. Essa é o baú típico mesmo. Ex-campeão do Shotô, onde venceu o Takanori Gomi lá nesse evento, lutou no Pride, no Dream, onde também foi campeão. Além do Gomi, venceu nomes como Shinya Aoki, Kao Uno, Hideo Tokoro, Rumina Sato, Masakazu Imanari, enfim, grandes japoneses ao longo da história. Especialista em joelhada de encontro, tem nocautes brutais na carreira. E, pasmem, já foi o número 2 do mundo nos leves, pela Fight Metrics, em 2009. Melotíssimo, o senhor é uma máquina, o senhor é imparável, muito bom esses baús do Meloto, é um aprendizado pra gente, a gente sabe que assim, a gente pode um dia, Meloto, fazer uma playlist aqui no Três Tapinhas, recortando só os baús do Meloto, pra galera poder ouvir de novo e se inteirar e aprender sobre MMA. Ô, capitão, chegamos ao final desta edição de Três Tapinhas. Qual que é o teu tapinha de despedida, capitão, por favor? Mano, meu tapa vai na cara do Charles Hatke, que, pelo amor de Deus, né? Tava ele lá na conferência pós-luta, dando entrevista, fazem uma pergunta pra ele, e ele fala assim, pô, eu preciso ser pago, galera. Vocês ficam aí querendo essas entrevistas de graça, eu preciso ser pago. E isso resultou em ninguém mais fez uma pergunta pra ele simplesmente foi embora. E eu fiquei, bicho, mas que otário, né? Só pra constar, ninguém tem o direito de cobrar por entrevistas, porque a ideia de você pagar um lutador já meio que tirar a imparcialidade da coisa. Essencialmente, entrevistas têm que ser de graça. Mas agora vem esse Zé Ninguém desse Charles Hatke, que ninguém conhece, ninguém liga, e já fala tipo assim, vocês aí, eu quero ver dinheiro na mão. Bicho, mas esse cara ganhou a minha torcida contra pelo resto da vida, e eu vou me divertir muito vendo ele ser brutalizado em algum momento na carreira dele. A boçalidade humana não tem limites, capitão, infelizmente. Ô, Meloto, meu tapinha nas costas, na cara, eu vou dar antes do senhor. E vai, no Dana... Engraçado, né, cara? De repente... eu estou virando um hater de Dana White, porque é o segundo tapa seguido neste ano na cara de Dana White. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Não, mas eu nunca fui. O capitão tá me contaminando. Mas só que eu preciso ser sincero. Assim, eu estou usando o Dana White como um bote expiatório. Inclusive, vocês dois podem até me corrigir e me dizer se o destino desse tapa deveria realmente ser o Dana White ou não. Eu vou falar o tapa e depois vocês me dizem. É o seguinte, essa coisa de dedos nos olhos, mal punidos, pra mim já deu. Transbordou, passou do limite. Todo evento tem uma... palavrão aí dessas com relação à dedada no olho. E tentaram diminuir a luvinha, para os dedos ficar mais abaixo e não mudou nada. E toda vez acontece isso. Às vezes lutas interrompidas, não raro, lutas principais interrompidas por conta disso. Sem falar nos riscos reais que tem, né? Teve uma dedada no olho esse evento que foi uma coisa assustadora. E isso acontece com frequência. E aí tem uma coisa óbvia que já deveria ter sido feito e não foi, que é o óbvio, que é o seguinte: teve dedo no olho, o replay, porque tem câmera que conta para análise, mostrou que foi dedo no olho, perdeu um ponto. Não é avizinho, não é cartão amarelo.
perdeu um ponto. Acabou. Vamos ver se os lutadores e lutadoras não vão começar a ser um pouco mais cuidadosos. Se for no-brainer, dedo no olho, o juiz, o árbitro central, olhou o replay, o vídeo e falou, pra mim foi no olho, perdeu um ponto. Acabou, sem choro nem vela. A partir de amanhã deveria ser instaurado isso. Tapa na cara de quem, pessoal? É do Dana White? Porque eu não sei se isso foge à alçada dele. Eu posso estar esquentando a bochecha do careca aí injustamente, me digam. Eu vou dizer que não está certo, mas também não está errado. Porque, tipo assim, ele não tem nada a ver com a questão da punição. Mas ele poderia fazer pressão. Não, ele poderia fazer uma outra coisa, porque existe um design de luva que já foi feito, inclusive é utilizado no Bellator, que foi criado pelo Trevor Whitman, mais conhecido como treinador de boxe de lutadores como Kamaru Usman e Justin Gaethje, que o UFC se recusou a adotar porque ele queria que... Bom, ele basicamente queria ser pago pelo serviço de criar o negócio da luva. Ele queria a divulgação da imagem dele. E o UFC falou, não, preferimos usar a nossa luva que permite dedos no olho. Então, vale o tapa na cara do Dana White, sim. A questão do ponto aí tem a ver com as regras, né? E aí essas regras aí são... As comissões atléticas. Isso. Não, eu sei, Meloto, eu sei, mas assim, tipo, o meu ponto é, até, você já viu, você que acompanha o MMA como ninguém aqui, quando eu falo ninguém aqui, não é ninguém aqui nos Três Tapinhas, é ninguém aqui nesse planeta. Você já viu o Dana White reclamando ao microfone de que isso não é devidamente punido? Ele não é um porta-voz disso, por isso que o meu tapa vai na cara dele. Eu não lembro não do Dana White ser um entusiasta tão grande, né, dessa ideia de fazer algo pra mudar isso. Não é? Eu acho. Este é o meu tapinha de despedida. Qual que é o teu, Meloto? O senhor tá bravo, como eu, que eu tô aqui, né, até levantei meu tom de voz, ou tá mais manso? Bom, eu como ainda não falei do Dana White, eu acho que não toquei no nome dele, né, nesse podcast, então sobrou pra agora, nesse momento. Meu Deus! Quem mandou ser careca, né? Ô, Meloto, eu fui do lado direito, você pode ir do lado esquerdo? Claro, pô, em cima também. Então fechou. Sem problema. Na nuca? Na nuca não dá, né? Na nuca é inválido. Cara, esse sábado foi um símbolo do quão importante e relevante tá sendo esses eventos no Apex, onde cards michurucas, né, pra não dizer termos aqui mais ofensivos, estão sendo oferecidos ao público, goela abaixo aí, só com a marca do UFC ali pra chamar atenção mesmo. E a maior prova de que realmente esses eventos não estão nada legais é que o Dana White, durante o evento que tava acontecendo do UFC, tava presente num evento de boxe que tava acontecendo no mesmo horário. E aí, cara, só talvez pode explicar porque ele tá negociando alguma coisa lá, né, envolvendo o UFC mesmo, algum empresário, sei lá. Talvez no futuro a gente vai saber, né, o real motivo de ele não estar presente no evento do UFC. Mas o que parece, às vezes, é mais importante do que é, né? E pros fãs, isso pegou muito mal, né? Os fãs aí, diversos sites, né, matérias, né, referentes a comentários, de que nem ele aguenta o Apex mais. Então, fica aí meu tapinha na cara aí, do Dana White. Pois é. Vamos contabilizar no fim do ano quantos tapas na cara Dana White levou neste podcast. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Três Tapinhas.